O tabu sobre os desejos mais íntimos e profundos das mulheres é algo presente na maioria das sociedades humanas. Indo da América até a África, a ideia da mulher como ser puro e virtuoso, cuja castidade deve ser valorizada e preservada, é encontrada em diversas de suas culturas milenares, antes mesmo das religiões abraâmicas se expandirem e criarem suas novas normas sobre a sexualidade feminina. Mas o que ninguém esperava era que esse desejo, que foi reprimido por tanto tempo, fosse se manifestar na forma de uma criatura monstruosa de origens folclóricas muito remotas, o vampiro. As correlações entre o vampirismo e a sexualidade feminina estão presentes desde as primeiras obras do gênero lançadas na era vitoriana. No icônico livro Carmilla, o autor Sheridan Le Fanu não só insere subtextos carregados de conotações sexuais, como também cria uma aura de lesbianismo entre a protagonista Laura e a vampira Carmilla. Essa relação ambígua entre as duas é o reflexo do conflito entre obrigação e vontade, uma vez que Laura é a mulher vitoriana ideal, ou ao menos estava sendo criada para isso. Ela é subserviente, pura e casta, mas Carmilla surge na noite como uma mulher que subverte a autoridade masculina e manifesta sua liberdade sem vergonha alguma. E é o medo que existe da mulher sexualmente emancipada que vem o simbolismo por trás da sua natureza vampírica, que uma vez em contato com a Laura, desperta na garota todos os desejos que ela escondia dentro de si. Esses significados ocultos nos romances com vampiros do século XIX ficam ainda mais claros quando se sabe o quanto a sociedade vitoriana idealizava a castidade e renegava qualquer coisa referente à sexualidade das mulheres. Só para vocês terem uma noção, em um artigo sobre saúde sexual, escrito e publicado em 1887, é dito que as mulheres não têm desejos sexuais e que apenas as mulheres perturbadas mentalmente sucumbem às tentações da masturbação. Essas ideias completamente infundadas sobre as mulheres certamente contribuíram muito para o fato de as mulheres assumirem um papel tão presente nas histórias clássicas de vampiros. Bram Stoker não só se influenciou em Carmilla para a criação do seu Drácula, mas usou como base essa repulsa do desejo sexual para fazer o seu vampiro ser a representação de uma peste que chega na Inglaterra para trazer decadência moral e social. A mordida do Drácula causa prazer e submissão, corrompendo personagens como a Lucy, que se entrega à tentação, deixando de ser a típica mulher que era para se tornar uma criatura de puro desejo e prazer. O vampiro aqui é colocado como um monstro que a sociedade criou e sempre temeu. E como esse monstro era uma metáfora para o desejo reprimido, não demorou para que obras futuras passassem a retratá-lo como um ser belo e sedutor. Entre os muitos exemplos, o de maior destaque são os vampiros da Anne Rice. E apesar de ela ter personagens majoritariamente masculinos e gostar de explorar os sentimentos reprimidos deles sempre com um forte teor de homossexualidade, a Anne Rice também chegou a abordar essa relação entre o desejo reprimido feminino e o vampirismo. Toda a angústia da personagem Cláudia é exatamente sobre isso. Transformada em vampiro ainda criança, Cláudia começa a perceber que apesar de seu corpo nunca envelhecer, a sua mente e emoções continuam amadurecendo conforme as décadas se passam, mas presa naquela aparência, ela nunca poderá experienciar tudo que uma mulher adulta é livre para fazer, e estará para sempre condenada a uma infância eterna. Depois dos clássicos personagens da Anne Rice, a onda vampiresca voltou como febre adolescente com a franquia Crepúsculo, que, bem, não é tão ousada assim na abordagem de temas tabus, apesar da premissa envolvendo um cara com algumas centenas de anos que se apaixona por uma adolescente ser um pouquinho esquisita. Mas a questão é que mesmo séculos depois de Carmilla e Drácula, a repressão da sexualidade feminina ainda é algo presente em nossa sociedade, mesmo que em um grau muito menor que no passado, e nenhuma obra conseguiu retratar a relação do sexo com o vampirismo da forma suja e perversa como era visto pelas sociedades do século XIX. Bom, pelo menos não até o novo remake de Nosferatu ser lançado.
Nessa nova abordagem do clássico lançado em 1922, o diretor Robert Eggers pega a atmosfera gótica que já é inerente nessa história e a envolve com um véu de erotismo e perversão que eleva a ideia do vampirismo como um vírus a um novo patamar. Apesar de em essência ter o mesmo enredo do livro Drácula, Nosferatu surpreende na abordagem que dá ao teor sexual e a intensa atração que existe entre a personagem Ellen e o Conde Orlok, pois diferente do filme do Coppola, que optou por uma trama de romance proibido mais tradicional, esse filme segue pela crueza na apresentação de seus subtextos envolvendo a relação de forças ocultas e a sexualidade feminina. Logo em sua primeira cena, nós vemos a Ellen clamando por uma força que ela chama de anjo guardião, repetindo diversas vezes as palavras venha para mim. E em português, essa frase soa literal, mas no original em inglês, os dizeres come to me tem um claro duplo sentido com essa outra frase que vocês estão vendo na tela agora. E o teor sexual dessa cena deixa de ser um mero subtexto e fica explícito no momento em que essa força que ela chamava a responde e ela passa a emitir sons como se estivesse tendo relações com alguém. Essa introdução já deixa todo o terreno construído para que tipo de história de vampiros nós vamos acompanhar nas próximas 2 horas de filme. Uma história que é tanto sobre um monstro e seu desejo vil e imparável de literalmente consumir a Ellen, quanto sobre uma mulher que não aguenta mais esconder o quanto ela está insatisfeita sexualmente com seu marido. Isso pode parecer loucura da minha parte, mas pensem comigo. No decorrer da história, nós descobrimos que a Ellen sofria de episódios de sonambulismo constante, como aquele que vemos na primeira cena do filme. E esses episódios sempre terminavam com fortes convulsões e surtos psicóticos por parte dela. E isso só foi parar de acontecer após ela se casar com Thomas. Então, se levarmos em consideração todo o duplo sentido por trás das palavras dela quando chama pelo vampiro, o modo como ela reage quando ele a responde e toda aquela história sobre artigos da era vitoriana que diziam que só mulheres perturbadas se masturbam, fica bem claro que esse sonambulismo que a deixa em transe clamando por alguém é uma resposta do seu subconsciente para todo esse desejo sexual que ela reprime. E como mulheres tinham que preservar a sua castidade até o casamento, a Ellen só pôde colocar esse desejo pra fora após se casar com Thomas Rutter, porque agora ela tinha autorização social para ter relações sexuais. Mas por que então esse desejo dela acabou atraindo um vampiro e continuou existindo mesmo após ela se casar? Em uma entrevista para a divulgação do filme, o Robert Eggers disse que a Ellen é uma mulher fora de sua época em 2 sentidos, no sentido da liberdade sexual e no sentido espiritual, pois ela é possuidora de uma espécie de força primitiva ou sobrenatural que em tempos antigos provavelmente dariam a ela a fama de bruxa ou algo do tipo. E o próprio Conde Orlok reconhece isso nela já no início do filme, ao dizer que ela não é para a espécie humana. E é por isso que ele é a única criatura capaz de satisfazê-la de verdade, pois eles vivem em uma espécie de plano sobrenatural que os mantém interligados. Então, quando Thomas precisa ir até o castelo do Conde Orlok, é natural que a Ellen volte a ter esses episódios de surtos. Primeiro, porque ela não tem mais um marido para amenizar o seu desejo, e segundo, porque ela anseia pela vinda daquele que irá satisfazê-la completamente. E o filme sabe brincar com isso, fazendo-a se contorcer como se estivesse tendo um orgasmo, e repetir a frase ele está vindo, que em inglês também tem um duplo sentido bem claro. Mas se você acha que esse é o máximo que o filme mergulha nessa questão sexual, você está bem errado. Porque em uma das cenas mais aterrorizantes do filme, quando o Orlok já está na Alemanha e a Ellen está sendo possuída pelo desejo opressivo que a presença dele causa, ela provoca o seu marido dizendo que, bem, ele não vai satisfazê-la igual o Orlok faria, digamos assim. E isso resulta em uma das cenas de sexo mais viscerais, sujas e desconfortáveis que eu já vi no cinema. E eu achei isso maravilhoso, porque de todas as adaptações do livro de Bram Stoker que tivemos até hoje, essa é a que mais entendeu o que o vampirismo significa. Nesse filme, o erotismo é a cepa de um vírus, e como a visão da sociedade sobre a sexualidade é de que ela é algo vil e sujo, Nosferatu torna essa percepção verdadeira ao influenciar os personagens com sua sombra a realizar atividades sexuais de modo sujo e perverso, como a necrofilia praticada pelo personagem do Aaron Taylor Johnson em certo momento do filme. São elementos abordados de forma sutil, mas que no desconforto causado você entende o que se passou, assim como todo o significado por trás das mulheres e a sua atração pelos vampiros, nessas clássicas histórias que são muito mais sobre a nossa natureza do que sobre monstros bebedores de sangue. Por
por esse vídeo foi isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa também nos comentários a sua opinião aí sobre esse novo remake de Nosferatu. Eu sou o Bantin e toda semana eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês com algum assunto relacionado à cultura pop. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!